Olá pessoal, o tema de hoje é o uso do calço nos calcanhares nos agachamentos. Se liga aí que a gente vai explicar vantagens e desvantagens e, sobretudo, quando usar e quando não utilizar. Bem, aqui a gente tem uma figura emblemática, uma foto tradicionalíssima, que é o Arnold Schwarzenegger fazendo um agachamento completo ou profundo, com elevada intensidade, um peso muito alto. Haja visto aqui a barra, inclusive, selando no ombro dele. Mas a gente vai tratar hoje dessa madeira que está sob o calcanhar dele, né? Esse calço que ele está usando, e várias pessoas usam. Então, primeiro, quando que esse calço aqui é indicado ou ele facilita? Ele é indicado nas situações em que há um encurtamento de um dos três ventres musculares da panturrilha, que é o sóleo, é o maior músculo da panturrilha, e ele tem uma particularidade em relação aos outros dois, que como ele só cruza o tornozelo, quando esse músculo está consideravelmente encurtado, o indivíduo tem dificuldade em fazer o agachamento, projetando o joelho na magnitude que ele deve projetar para equilibrar essa resistência, né, o peso que ele está suportando nas duas articulações, que seria o joelho e o quadril. Então, o agachamento, qualquer que seja, a gente, quando agacha, na verdade, faz uma divisão da sobrecarga, incidindo no joelho e incidindo no quadril. Bom, pessoas que têm esse músculo muito encurtado, uma das estratégias, das soluções, entre aspas, seria usar esse apoio nos calcanhares. Em 2008, um grupo de pesquisadores investigou um fenômeno muito interessante. Eles queriam saber se o fato de eu usar o calço no calcanhar e quanto mais alto fosse esse apoio, né, quanto maior a inclinação do meu pé, né, qual o impacto disso para a distribuição desse peso entre o quadril e o joelho. Então ele pegou um grupo de pessoas, né, um grupo de voluntários, instalou nesse grupo alguns dispositivos que facilitam captar e mensurar os ângulos dos segmentos corporais e submeteu esses indivíduos, os mesmos indivíduos, a 4 níveis de inclinação. 0 grau, que é o indivíduo agachando no plano, 8 graus de inclinação, 16 e 24. O que eles queriam ver é se à medida que eu ia aumentando a inclinação, portanto, facilitando, entre aspas, né, o controle neuromuscular, o controle do movimento, para que eu faça um equilíbrio adequado da sobrecarga no quadril e no joelho, e se isso tinha alguma implicação na projeção do centro de gravidade, né, na projeção da resistência entre as duas articulações. Olha que interessante. A primeira figura, A, é com os indivíduos no plano. Então, a gente vê que a projeção do centro de gravidade, que é a projeção da resistência, né? A barra, as anilhas, mais a massa corporal que tem acima dos membros inferiores, ela é projetada com uma boa dose de equilíbrio entre o quadril, que está aqui na parte superior, e o joelho, que está aqui no meio da figura. Quando nós inclinamos a 8 graus, que é um calço relativamente baixo, repara que a projeção do centro de gravidade caminhou um pouco mais no sentido posterior, no sentido do quadril, fazendo o quê? Exigindo relativamente mais do quadríceps do que do quadril, comparado à situação A. Repara a 16 e 24 graus. Quanto mais eu fui inclinando os meus calcanhares, mais foi projetando o centro de gravidade no sentido do quadril. Se eu comparar a figura ou situação D com a situação A, nitidamente a gente percebe que os mesmos indivíduos, ao inclinar a 24 graus o seu pé, né, o calcanhar, a base do calcanhar, eles projetaram o centro de gravidade mais no sentido do quadril, aumentando o braço de resistência e, consequentemente, o torque da resistência para a articulação do joelho ou quadríceps, nesse caso, e reduzindo o torque e a exigência para o glúteo máximo. Então, falamos aqui quais indivíduos têm essa perspectiva, essa demanda de utilizar o calço sob os calcanhares e quais as implicações que devem gerar
quanto mais alta for a inclinação sobre os calcanhares, ou quanto mais alto for o apoio sobre os calcanhares, implicando uma maior inclinação ou ângulo do pé com a linha horizontal do solo, ok? Espero que tenha ficado claro aqui quais indivíduos ou quais circunstâncias que se sugere usar esse apoio sobre os calcanhares e as implicações do uso desse apoio, sobretudo com inclinações diferentes, para a exigência muscular ou o equilíbrio da aplicação da resistência entre as duas articulações. Se você gostou, dá um like aí pra gente. Se gostou mesmo, compartilhe com seus amigos aí que estão interessados em musculação mais sólida e com bases mais sustentáveis para conduzir a população em geral. Forte abraço.